Bom dia, crianças. Bom dia, tudo bem com vocês? Que o seu dia seja maravilhoso. Hoje, 6 de agosto de 2020, quinta-feira. Nós vamos lá para a medida de tempo. Olha só, o tempo influencia a vida das pessoas de diversas maneiras. Em nosso dia a dia, por exemplo, existem diferentes maneiras de medir o tempo e nos organizarmos. Prof, gostaria que vocês colocassem o dedinho e acompanhassem a leitura com a prof, porque isso é muito importante, isso vai ajudando com que vocês leiam ainda melhor. Combinado? Segundos, minutos e horas. Clara é corredora e está treinando para os jogos escolares. A cada treino, ela tenta percorrer uma distância determinada, distância no menor tempo possível. Para Clara, cada segundo faz muita diferença. Olha só, então, a Clara também precisa do tempo. Rubens adora a hora do recreio na escola. Ele tenta aproveitar ao máximo esse tempo para brincar com os colegas e tomar o lanche, pois o recreio dura somente 20 minutos. Olha como o tempo aqui também, como o Rubens também depende do tempo. Jefferson vai viajar com seus pais para o sítio dos seus avós, que fica em outra cidade. Ele está muito empolgado, a viagem de carro até lá dura 3 horas. Olha só, o Jefferson marcando a viagem de carro. Vocês perceberam, crianças, que o tempo, ele é, dependendo, em algumas situações ele passa mais rápido, ele passa mais devagar. Por exemplo, olha aqui no caso do Rubens, o recreio dura 20 minutos e passa rapidinho. E já a corredora, às vezes ela pode perder por 1 segundo, ou ela pode ganhar por 1 segundo. Então, 1 segundo para essa corredora faz diferença. Esse daqui, o Rubens, os minutos para eles fazem diferença. Se já para uma viagem vai durar 3 horas. Então, o tempo, dependendo da situação, minutos, segundos, fazem a diferença. E aí, crianças, eu preciso informar vocês que os egípcios, os sumérios, a divisão que fizeram, que são responsáveis pela divisão do dia em 24 horas, há muito, muito tempo atrás. Para os egípcios, o período entre o nascer e o nascer, e no caso o pôr do sol, era dividido em 10 horas, às quais eram acrescentadas 2 horas, uma para cada crepúsculo, vespertino e matutino. Posteriormente, passou-se a empregar 12 horas também para dividir a noite. É interessante notar que, a princípio, essas horas eram elásticas. Isso acontece pela definição que o dia deveria ter 12 horas, assim como a noite. Como no verão, o sol fica mais tempo acima do horizonte do que no inverno, as horas mudam de duração de acordo com as estações. É curioso notar que, por algum tempo, os relógios só possuíam os ponteiros de horas. Então, por algum tempo, os relógios só possuíam esses ponteiros aqui, ó, de horas. Não tinha os de minutos e nem os de segundos. E aí, não havia mecanismos precisos o suficiente para marcar os intervalos de tempo. Então, essa história de segundo, que nem no caso da Clara aqui, não tinha mecanismo para medir os segundos. Só se media as horas, calculando mais ou menos no nascer e no pôr do sol. Era isso que se fazia antigamente. E aí, com o tempo as coisas foram evoluindo e foram surgindo os relógios. O minuto corresponde a 1 segundo do grau ou da hora e deriva da expressão pers minuta prima, a primeira parte pequena, em latim. O segundo também teve origem geométrica e, à medida que os relógios foram se tornando mais precisos, também foi incorporada a marcação do tempo. Ok? Então, olha só. Então, quem descobriu primeiro, esses foram, no caso, os egípcios, né? Os egípcios, os sumérios e os sumérios que descobriram, que começaram a marcar o tempo. Isso é muito interessante. Vamos lá, então, para a nossa página 37. Olha, na página 37, que atividades podem ser realizadas em 1 segundo? Em 1 minuto? Em 1 hora?
Escreva na tabela a seguir. Em 1 segundo, o que nós podemos fazer em 1 segundo? Será que piscar os olhos? Dar um passo? Sorrir? Abrir? Fechar as mãos, ó. Abrir, fechar. Abrir, fechar. 1 segundo. Vamos ver. Piscar o olho. Pensa aí. Depois, atividades que podemos fazer em 1 minuto. Lavar as mãos. Dá para fazer em 1 minuto. Mastigar um alimento. Apostar corrida com os amigos. Dá para fazer. Tomar um copo d'água. Também. Tem outras coisas também que vocês podem escrever aí. Em 1 hora. O que dá para fazer em 1 hora que vocês irão escrever ali? Fazer a tarefa da escola. Dá, com certeza. Andar de bicicleta. Jogar futebol. Montar um quebra-cabeça. Dá para fazer em 1 hora. Aí nós vamos para a atividade 2. Qual é o instrumento mais apropriado para medir os segundos, os minutos e as horas? Marque um X no quadrinho ao lado da alternativa correta. Utilizamos para medir o tempo, crianças. O quê? O relógio ou a régua? A régua nós usamos para medir comprimentos, não é mesmo? E o relógio para medir o tempo. Lembrando que um tempo atrás não tinha essa precisão toda, então não era medido os segundos nem os minutos. Depois que foram feitos, que foi se evoluindo e conseguimos ter essa precisão do relógio de hoje que mede os segundos, né? Os milésimos de segundos, os minutos, as horas. Beijos, até a próxima aula.